Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja repousando sobre a vida de cada um nesta noite. Com muita alegria, sempre eu recebo a oportunidade, sempre que eu recebo a oportunidade de pregar aqui na igreja, é com muita alegria que eu venho fazer e realizar esta tarefa. Que Deus esteja nos abençoando e seu Santo Espírito esteja falando conosco nesta noite. Meus queridos, e o tema que eu escolhi hoje é reforma de vida, um tema atual também nos dias de hoje, porque durante a semana, enquanto eu estava pesquisando sobre esse tema, eu vi uma pesquisa bem interessante da Casa Construtor. Foi publicado também pelo portal UOL, dizendo que 70% dos brasileiros querem reformar a casa nos próximos meses. Olha que interessante. Mesmo em época de pandemia, 70% dos brasileiros querem reformar a casa nos próximos meses. Seja para preparar o ambiente para o ensino à distância ou também organizar o ambiente para o home office. A pesquisa mostra que, embora ainda enfrentamos esses tempos de crise, o brasileiro está disposto a fazer essas reformas. E eu separei 3 gráficos dessa pesquisa. A primeira falando sobre a intenção de reforma. Além do quarto, salas de estar e jantar são prioridades, com 35% dessa intenção. Aí mostrando que depois vem o banheiro, quintal, área de lazer, lavanderia e escritório. Note que a área de cozinha é a maior área de interesse para a reforma. Por que reformar? No próximo slide. Novos hábitos decorrentes da pandemia impulsiona melhorias na casa. Melhorar a convivência familiar é 52% da intenção da reforma. Melhorar o design, o embelezamento da casa, para ajeitar melhor como que fica a sala e todo o restante, com 38%. Aí depois vem um reparo emergencial, disponibilidade de tempo, adequar o ambiente para o trabalho, disponibilidade de dinheiro e adequar o ambiente para o estudo. Esses são os motivos por que as pessoas querem reformar ou mudar alguma coisa de sua casa. E a terceira parte dessa pesquisa, no próximo slide, mostram aqueles que estão dispostos a realmente fazer essa reforma, de colocar a mão na massa. Para as reformas, 71% dos entrevistados contrataram, ou pretendem contratar um prestador de serviço. 16% optam pelo faça você mesmo, ou seja, eles mesmos vão fazer a reforma, e 13% irá fazer uma parte entre eles fazer e depois contratar alguém para realizar a obra que eles estão querendo. Provavelmente nós também já passamos por esse momento de querer reformar alguma coisa em nossa casa ou mudar os móveis de local para poder melhorar o ambiente. Mas 2 coisas me surpreendeu nessa pesquisa. O primeiro é que o maior motivo dessas reformas e dessas mudanças é para a melhoria da convivência familiar. Por isso que a cozinha está lá no topo, Cozinha e sala estão no topo, porque o brasileiro tem essa questão de ser um povo mais amigável e também relacional. Nós nos importamos com os nossos relacionamentos. Então, nós vamos reformar aquilo que melhora o ambiente de nós estarmos juntos com outras pessoas. E outra coisa que me chama a atenção é a intenção daqueles que querem estar envolvidos com esta reforma. A maior parte querem a reforma, mas querem que outros façam essa reforma. E provavelmente esse tipo de pensamento também está relacionado com as outras áreas da nossa vida. Claro que eu sei que numa reforma de uma casa, nem todos possuem a habilidade ou conhecimento para construir alguma coisa ou fazer a reforma em si, pegando no pesado. Mas esses pensamentos da gente não estar totalmente envolvido, realmente está influenciando outras áreas de nossa vida. E hoje, meus queridos,
muito mais importante que uma reforma em nossa casa, eu convido a você a pôr a mão na massa e pensar numa reforma em seu relacionamento com Deus. Nessa temática, eu convido a todos a olhar as Sagradas Escrituras e pretendo mostrar 3 pontos de como nós podemos reformar esse relacionamento com Deus. Então vamos abrir as nossas Bíblias, lá em 2 Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. Segunda Pedro, capítulo 1, versos de 3 a 11. A minha versão é a Nova Versão Transformadora, mas se você tiver uma versão diferente, acompanhe também, pois juntos vamos ver o que Deus tem a nos falar nessa noite. E diz assim a sua palavra: Deus, com o seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, Ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo, causado pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé e a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. A devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Meus queridos, eu sempre gosto de falar um pouco do contexto da leitura bíblica que nós fizemos. Muito bem, o autor é o próprio apóstolo Pedro, e ele escreveu esta carta por volta do ano 65, ou seja, foi a última carta que ele escreveu antes da sua morte. Teólogos e historiadores dizem que provavelmente ele já estava em Roma, na prisão. Ele já havia escrito a primeira carta de Pedro, mas nesse momento ele já tinha praticamente certeza que ele seria morto pelo Império Romano. E a tradição, da história cristã fala que o apóstolo Pedro foi morto, crucificado de ponta cabeça. Pois a sua sentença era a crucificação, mas ele não se achava digno de ser crucificado da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo. Por isso ele mesmo pede para morrer de ponta cabeça, porque ele não estava, segundo ele, não deveria ser comparado nesse sentido ao Senhor Jesus Cristo. E ele sabia que a sua morte estava próxima. Por isso ele escreveu a segunda carta. Para quem que ele escreve? Aos mesmos destinatários da primeira carta de Pedro, E como ele sabia que era o último momento que ele poderia escrever alguma coisa, ele também abrange a todos os cristãos daquela época. E o conteúdo desta carta, quando você tiver a oportunidade de ler ela por completo, fala sobre a responsabilidade dos cristãos permanecerem firmes na fé. Ele também alerta dos falsos mestres e avisa sobre a segunda vinda de Cristo Jesus. Esses são os 3 temas centrais da carta: responsabilidade dos cristãos em permanecerem na fé, alerta dos falsos mestres e aviso da segunda vinda de Cristo Jesus.
o apóstolo começa lembrando aos destinatários que foi o próprio Deus quem os escolheu e chamou. Portanto, a responsabilidade deles é ficar firmes na fé e crescer espiritualmente. Em seguida, também ele fala desses falsos mestres, que estão procurando levar os cristãos a uma vida cheia de pecados e também de imoralidades. E por fim, Pedro afirma que Cristo Jesus retornará e junto com ele o dia do juízo final também. Por isso que todos possam estar prontos para estar neste momento e entrar no céu e nos novos céus e na nova terra junto com Deus. Então este é o contexto da carta, é por isso que ele escreve e por isso que essa carta está aqui até os dias de hoje para nos ajudar nessas questões. E eu separei, baseado nesse texto, 3 pontos de como nós podemos reformar as nossas vidas e o nosso relacionamento com Deus. Então, no próximo slide está a reforma de vida pelo poder de Deus. Acompanhe comigo os versos 3 e 4. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. A primeira coisa que temos que perceber aqui é que para andarmos no caminho do Senhor e até reformarmos a nossa vida, nós dependemos totalmente do poder de Deus. É Ele que concede tudo que nós precisamos. E olha só, nós temos a salvação em Cristo Jesus. Nós temos o Espírito Santo em nossas vidas, sempre nos alertando dos nossos pecados e nos conduzindo para uma vida de santificação. Temos fácil acesso à Bíblia, que é a palavra de Deus, que nos ajuda a conhecer mais de quem é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E também nós temos a oração, onde podemos abrir o nosso coração a Deus e pedir mais de sua presença em nossa vida. Deus já preparou todas essas coisas para que nós cresçamos na imagem e semelhança de Cristo Jesus. É o poder de Deus, Ele realizou todas essas coisas. Nós não precisamos fazer nada, pois Ele fez tudo isso para nós. E nessa carta, o apóstolo Pedro usa muito a palavra conhecimento. E essa palavra se refere justamente a essas verdades que foram ditas até agora. E ele queria atacar os falsos mestres e os ensinos que eles tinham naquela época. E os ensinos daquela época eram muito envolvidos com o esoterismo, com culturas pagãs e também com outras religiões que eram contrárias ao cristianismo. Deus já providenciou tudo para que nós pudéssemos nos aproximar dele. E a gloriosa promessa que é mencionado é que justamente nós vamos viver eternamente na presença e completa presença de Deus, onde que os novos céus e a nova terra estarão abertos para quando nós estivermos juntos com Ele. E olha que interessante esta questão. Deus nos dá a possibilidade de participarmos também de todas essas coisas. Ele realizou tudo isso, mas Ele também nos dá a possibilidade de buscarmos esse relacionamento com Ele. E somente aqui, em todo o Novo Testamento, é mencionada essa possibilidade, onde nós tornamos coparticipantes da parte da natureza divina de Deus, ou seja, a própria santidade. Para nós estarmos em relacionamento com Deus, esse Deus santo, justo e bondoso e amoroso, nós também podemos participar dessa santidade quando estamos no caminho do Senhor. Muito bem, isso também nos leva
ao segundo ponto de como nós vamos reformar a nossa vida, que é buscando as virtudes espirituais. Acompanhe comigo o texto nos versos 5 a 7. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé e a excelência moral. A excelência moral, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus. E a devoção a Deus, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Pedro agora indica que a responsabilidade cristã. Deus agiu, Ele já preparou tudo. Tudo está ao nosso acesso. Mas agora, o homem precisa cooperar. O homem precisa ter o desejo de estar na presença de Deus. E ao reconhecermos o poder de Deus em nossas vidas, naturalmente, nós buscaremos essas virtudes espirituais para mantermos a nossa vida longe dos problemas causados pelo pecado. Aqui o apóstolo Pedro começa a fazer uma lista dessas virtudes e qualidades, e que naquela época já eram bem conhecidas e muito valorizadas naquele tempo. Ele fala do conhecimento, do domínio próprio, da devoção a Deus e da perseverança, que muitos cristãos daquela época já estavam passando por vários problemas e aquilo lá já era comum na vida deles. A ordem dessas virtudes não está numa espécie de sequência, né? Que primeiro é uma coisa, depois leva a outra, e você vai caminhando, né, para a próxima. Mas todas essas virtudes devem estar presentes na vida daqueles que são discípulos de Cristo Jesus. Todas elas devem estar como alvo em nossos corações, sempre nós buscando essas virtudes a todo momento em nossas vidas. Mas notem qual é a primeira e qual é a última virtude que ele menciona aqui. A primeira é a fé e a última é o amor. E muito interessante que ele está falando da virtude primordial dos cristãos e também do fruto desejado na vida cristã. A fé e o amor. Nós encontramos essas listas também em duas outras passagens na Bíblia, que eu separei o texto aí em tela. O primeiro é em Romanos 5, de 1 a 5. Eu vou ler e aí está em tela também mostrando que essas duas virtudes também são importantes ao longo do Novo Testamento. Diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos da presença da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha aí mais uma vez. Justificados pela fé, e Deus derrama seu amor em nossos corações. Passamos por tribulações, passamos por várias coisas, e em meio de tudo isso, a fé e o amor sobressaem nessas virtudes espirituais que todo discípulo de Cristo Jesus vai estar naturalmente buscando em sua vida. Em 1 Coríntios, no capítulo 13, que é uma das mais famosas menções sobre o amor, no verso 13, Paulo diz assim: assim permanecem agora essas três, a fé, a esperança e o amor. E o maior deles, porém, é o amor. Então, nessas virtudes, amar a Deus e amar ao próximo são virtudes que todo discípulo de Cristo Jesus deve estar buscando em sua vida. E diante de tudo isso, sabendo do poder de Deus
e da nossa responsabilidade em buscar essas virtudes, Pedro aqui agora fala um resultado positivo e um negativo. Veja comigo dos versos 8 e 9. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Meus queridos, para aqueles que buscam as virtudes, os seus relacionamentos com Deus aumentará, juntamente com o conhecimento sobre Cristo. Essa pessoa se tornará útil para o reino de Deus e produzirá frutos para a glória de Deus. Quando nós reconhecemos o poder de Deus em nossas vidas e nós buscamos ter essas qualidades espirituais, nós vamos ter mais contato com o próprio Senhor Jesus Cristo e nós seremos úteis no avanço do Evangelho, onde tantas pessoas ainda precisam escutar do amor de Deus e da graça da salvação de Cristo Jesus. Porém, qualquer cristão que não se empenha nessas verdades é considerado como uma pessoa cega, uma pessoa míope, que não consegue enxergar aquilo que Deus está realizando. Se nós vamos trazer, do modo como o Antigo Testamento fala, principalmente Provérbios, provavelmente falava assim, as pessoas, os cristãos que não se empenham nessas verdades, são considerados como tolas, nas quais estão sabendo o que precisa ser feito, sabem do poder de Deus, mas não seguem os seus caminhos. O que Pedro quer alertar é que a pessoa, na verdade, enxerga tudo aquilo que pode ser feito, mas, na verdade, ela prefere continuar nas suas práticas pecaminosas e em busca dos seus próprios prazeres e satisfazer os seus desejos. Ela prefere continuar praticando os pecados antigos. E, desse modo, essa pessoa não será útil para a edificação da igreja e muito menos para o avanço do Evangelho. Que área que nós precisamos reformar em nossas vidas? Quando nós nos deparamos com essa verdade, quando nós nos deparamos com quem Deus é, quem nós somos e como nós necessitamos deles, como nós reagimos a essa verdade? Será que estamos parados ou será que nós estamos engajados no reino de Deus? Interessante aqui também que uma dessas virtudes que Pedro fala é a fraternidade, ou em outras versões, a amizade cristã. A comunhão é muito importante e estarmos juntos, um ajudando o outro, um cooperando para que o outro seja a imagem de Cristo Jesus, é importante. É importante estarmos no culto, é importante estarmos nos grupos familiares, é importante estarmos em relacionamento com outros discípulos de Cristo Jesus, para que o caráter de Cristo se forme ainda mais em nossas vidas e nós sejamos ainda mais úteis para o avanço do reino de Deus. E eu tentei pesquisar de novo, mas eu não achei. Tem um teólogo que falou uma coisa bem interessante, que eu tendo a concordar com ele. Diante das notícias que nós vemos nos dias de hoje, esse teólogo falou o seguinte: a Igreja de Cristo está a uma geração de ser extinta. Mais uma vez, a Igreja de Cristo sempre estará a uma geração de ser extinta. Nós vemos muita religiosidade influenciando negativamente as nossas vidas. Nós vemos falsas doutrinas influenciando negativamente as nossas vidas. Nós vemos ataques externos à nossa fé também, de alguma forma, podando o avanço do reino de Deus. E se nós não estivermos engajados
na vida em que Deus quer que nós estejamos, provavelmente as próximas gerações sofrerão as consequências de nós não estarmos engajados com o reino de Deus. Olha como é sério essa questão. Sempre a igreja está a uma geração de ser extinta. Como nós temos passado a nossa fé para as futuras gerações? Como nós temos influenciado as futuras gerações? Como nós temos passado o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para os nossos filhos, para as crianças que estão aqui na igreja? Como Deus tem usado as nossas vidas e como nós somos responsáveis por aquilo de bom e por aquilo de ruim que está acontecendo nesta geração. E eu acredito, meus queridos, que a nossa comunhão com Deus é a chave para termos a transformação dessa geração. Quando nós temos uma comunhão com Deus, as outras pessoas também serão influenciadas, serão transformadas. E assim nós seremos úteis para o reino de Deus. E mais uma vez, como está, o nosso relacionamento com Deus? Será que é esta área que nós precisamos reformar? São essas coisas que nós precisamos rever nesta noite. E o último ponto da questão da reforma de vida, no próximo slide, é esperando o encontro com Cristo. Os versos 10 a 11, diz assim: Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Meus queridos, não há dúvida, Deus é soberano, Deus é santo, Deus é justo. Nós somos meros pecadores caminhando para a nossa própria destruição. E para sermos salvos, o próprio Deus vem ao nosso encontro e Ele transforma as nossas vidas. A Ele deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Ele nos escolhe e Ele nos restaura. A certeza do chamado de Deus vem da evidência da obra do Espírito Santo em nossa vida. E a promessa de salvação de Deus é para aqueles que têm a fé genuína, que persevera até o fim e naturalmente produz frutos. Nós precisamos estar firmes no Senhor Jesus Cristo. Ele providenciou a nossa salvação, mas é a nossa responsabilidade caminharmos nos seus santos caminhos. E aqui Pedro fala que ele fala com certeza que nós vamos nos reencontrar com Cristo Jesus, seja na nossa morte, ou seja na segunda vinda, na qual nós não sabemos quando acontecerá, mas é certeza, Ele vai vir. Nós estamos estando mortos, ou Cristo Jesus vindo antes da nossa morte. Nós estaremos de encontro com Cristo Jesus. E como será esse dia? Como será o nosso encontro com Cristo Jesus, o nosso Salvador? É bem interessante aqui no finalzinho do 11, no finalzinho do 10 e no verso 11, ele fala que se nós permanecermos, nós não tropeçaremos. E quando nós não tropeçarmos e nos encontrarmos com Cristo Jesus, será um momento de grande honra. Nós estarmos com Cristo Jesus, sabendo de tudo aquilo que Ele fez em nossas vidas, e nós temos continuado nos seus santos caminhos. Olha que honra nós estarmos no caminho de Deus e não tropeçarmos pelos nossos erros e nossos pecados. Esta é a vida que Deus quer para as nossas vidas. Esta é a vida que Deus deseja que tenhamos todos os dias. A maior honra que podemos receber é poder entrar nos céus e desfrutar da presença de Deus. E seguindo adiante,
no capítulo 1 desta carta, Pedro mostra o motivo que nós temos para acreditar em tudo isso que ele está falando. Versos 16 a 18, diz assim: porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os nossos próprios olhos seu esplendor e majestade, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Meus queridos, a nossa fé é baseada em fatos e não em histórias inventadas. A nossa fé não é baseada no horóscopo. A nossa fé não é baseada na sorte do dia. Nossa fé não é baseada em contos de fadas. Nossa fé não é baseada no conto das bruxas e muito menos no Halloween. Hoje, dia 31 de outubro, também, no calendário diz que é comemorado o dia do Halloween. Mas nossa fé é baseada no testemunho fiel do apóstolo Pedro e de todos aqueles que presenciaram e viram o Jesus, o Filho de Deus, que veio nos salvar. Eles estavam lá, eles presenciaram e eles registraram todas as coisas que Deus fez através de Jesus Cristo para nos salvar de nossos pecados. E esse registro está na Bíblia, e essa Bíblia está aqui em nossas mãos até os dias de hoje. São nesses fatos que a nossa fé se sustenta. E como é maravilhoso, irmãos, nós temos acesso a essas coisas. Porque Deus, no seu poder, Ele preparou e planejou todas essas coisas para que nós viéssemos à salvação em Cristo Jesus. E Ele nos convida a cooperar nessa vida de santificação, sempre aguardando o nosso retorno, e nós sempre aguardamos o retorno de Cristo Jesus e o encontro que nós iremos ter com Ele. Meus queridos, para finalizar, gostaria de falar um pouco sobre Lutero e a Reforma Protestante. Hoje, dia 31 de outubro, é comemorado também os 504 anos da Reforma Protestante. E, para aqueles que não sabem, Lutero foi o principal personagem deste movimento. E ele nasceu numa cidade alemã, de Esslingen, em 1483, como filho de um mineiro. Ele teve uma infância coberta de mitos religiosos, com história de demônios e bruxas, que era muito comum naquela época em que ele estava vivendo. E muito bem, essa foi o início da sua vida. Ele tinha muito contato com religiosidade e também com os pensamentos daquela época, daquela cultura. Lutero ele queria muito se formar em Direito, ele fez a faculdade de Direito e teve uma situação que ele estava a caminho na estrada e começou a chover muito forte. E nessa chuva começou a vir muitos trovões e ele estava com muito medo de morrer. Ele tinha medo de estar na presença de Deus e ser desqualificado para estar lá. Então, quando ele ouvia os trovões, ele ficava com medo e, na sua religiosidade, ele pediu para que uma santa o protegesse, e que se ela o protegesse, ele entraria no seminário católico e se tornaria um monge para servir a Deus. Então, naquele dia, ele não morreu, ele cumpriu a sua promessa, foi para o mosteiro, um mosteiro agostiniano, e começou a estudar a Bíblia, começou a estudar as Sagradas Escrituras. Muito bem, mas a religiosidade estava muito presente na vida de Lutero. Ele orava até 6 horas por dia, ele jejuava e praticava a autoflagelação para, de alguma forma, expurgar, expulsar os pecados que ele havia cometido.
Então ele tinha muito dessas práticas religiosas enraizados em sua vida. E sempre ele tinha uma pergunta que ele fazia: o que devo fazer para ser aprovado por Deus? Essa era uma coisa que sempre estava no coração dele. O que eu tenho que fazer para ser aprovado por Deus? E lá no monastério, ele teve mais contato com a Bíblia, ele começou a ler as Sagradas Escrituras, começou a ler a Bíblia do Antigo até o Novo Testamento, até que então ele se deparou com uma das cartas de Paulo, e o texto que nós lemos em Romanos. E ali, essa paixão que ele tinha por ler a Bíblia, Deus falou para ele, que a salvação é pela graça, a salvação é pela fé em Cristo Jesus. E aquela pergunta que ele sempre tinha no seu coração de o que eu tenho que fazer para ser aprovado, quando ele leu ali em Romanos, ele percebeu que a justificação vinha pela fé. E ali ele sentiu paz. E ele percebeu que ele era salvo pela fé e as obras só serviam para glorificar a Deus. Mas as suas obras não produziam a sua salvação, porque tudo foi consumado na cruz, quando Cristo Jesus morreu e ressuscitou para nos salvar. E aquilo foi um alívio no seu coração. E aquilo foi uma coisa que ele começou a estudar mais, ele começou a ensinar essas preciosas verdades lá no monastério, Ele se tornou um monge, ele começou a pregar na missa, ele começou a ter alunos e começou a falar desse estudo maravilhoso que ele estava aprendendo através das Sagradas Escrituras. E ele elaborou 4 pontos principais para a fé cristã. O primeiro é as Sagradas Escrituras, a importância que nós temos que ter na nossa vida diária em ler as Sagradas Escrituras. Ele fala que a salvação só vem por meio da graça de Deus e não por boas obras. Ele fala também que o terceiro ponto, que Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pagou a pena por todos os pecados e que é a única ponte para os homens terem relacionamento com Deus. E o quarto ponto, que ele fala que as pessoas são salvas somente pela fé. Essas são as 4 das 5 solas, Somente a Escritura, somente a graça, somente Cristo Jesus e somente a fé. E mais futuramente, somente a Deus a glória. E esses ensinamentos, e essa luta que ele estava tendo com a religiosidade da época, fez com que ele escrevesse vários contrapontos com aquilo que estava sendo praticado naquela época. Naquela época, a salvação era vendida através de indulgências. E isso fez com que Lutero escrevesse 95 teses contrárias a esse tipo de prática, e ele pregou na igreja de Wittenberg, na igreja de Todos os Santos, no dia 31 de outubro de 1517. Então esse é o ponto da reforma, é o início da reforma protestante, Por isso que nós comemoramos hoje os 504 anos. E olha que interessante, meus queridos. A reforma na vida de Lutero, onde ele renovou o seu relacionamento com Deus, e impactou as futuras gerações de cristãos por todo o mundo. O qual a nossa igreja, a IPI de Jacutinga, é um dos frutos deste movimento da reforma protestante. Quando nós reformamos o nosso relacionamento com Deus, deixando de lado toda a religiosidade, podemos transformar a vida de nossa família, de nossa igreja e de nossa cidade. Podemos transformar as futuras gerações para permanecerem firmes no caminho do Senhor. Meus queridos, e para encerrar, que possamos estar dispostos a ter um relacionamento verdadeiro com Deus e com sua palavra. Que possamos estar dispostos a pôr a mão na massa nessa reforma do nosso relacionamento com Deus. Por isso, confie no poder de Deus. Busque as virtudes espirituais e tenha em vista
o encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nunca se esqueçam dessas verdades e que a graça de Deus esteja repousando sobre as nossas vidas, nos ajudando a reformar a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus. Meus queridos, fiquemos de pé, vamos fazer uma oração final e depois passarei a palavra para o Reinaldo para interpretar a bênção. Curva sua cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus querido, Pai amado, Deus eterno, sabemos, ó Deus, que o Senhor é santo, o Senhor é justo e o Senhor é amoroso. Ó Deus, como é bom saber que o Senhor já preparou todas as coisas para que nós fôssemos salvos. Ó Deus, reconhecemos que nós somos pecadores, nós somos imperfeitos e muitas vezes nós não conseguimos enxergar essas maravilhosas graças que o Senhor nos proporcionou. Ó Deus, pedimos que o Senhor encha as nossas vidas com o seu Santo Espírito para reformar as nossas vidas. Ó Deus, nós carecemos tanto de sua graça. Reforma nossas vidas, ó Pai. O Senhor sabe, ó Pai, as áreas que nós temos dificuldade, as áreas nas quais nós precisamos reformar. Ó Deus, e a maior área que nós precisamos é o nosso relacionamento com o Senhor. Ó Deus, tira toda a religiosidade dos nossos corações, tire todas as más influências dos nossos corações, que possamos estar firmes, ó Pai, nos seus santos caminhos, que possamos buscar, ó Pai, essas virtudes que o Senhor nos mostrou esta noite. Ó Deus, esteja conosco, ó Deus, trabalhe em nossos corações, que nós tenhamos o desejo também de cooperar nessa maravilhosa obra em nossas vidas. Ó Deus, esteja conosco, nos abençoe. Que nós possamos desejar, ó Pai, estar na presença de Cristo Jesus. Sabendo que todas as tribulações dessa vida, ó Pai, não nos afastarão do nosso esperado encontro com Cristo Jesus. Ó Deus, que nossos corações estejam firmes, ó Pai, nessas verdades. Esteja conosco, ó Pai, nos abençoe. Abençoe a vida de cada um aqui esta noite e abençoe a vida de cada um que está também acompanhando essa mensagem através das redes sociais. Nos abençoe, Pai, com o seu Santo Espírito. É isso que oramos agradecidos no nome santo e precioso de Cristo Jesus. Amém e amém. Que possamos levar isso nos nossos corações, que o nosso relacionamento com Deus é que nos molda, que nos faz dar verdadeiros frutos. O Espírito Santo é que nos faz sermos mais parecidos com Cristo. Recebam a bênção, irmãos. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a consolação e alegrias do Espírito Santo estejam repousando com cada irmão aqui presente, com todas as pessoas que nos acompanham pela internet, bem como toda a igreja, todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, desde agora para todo sempre. Amém. Boa semana a todos, Deus abençoe e uma boa semana na presença de Jesus, irmãos.